A linha do Equador é uma linha imaginária que circunda a Terra, dividindo o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa linha não é visível a olho nu, mas sua importância é fundamental para a ciência, especialmente para a geografia e para a climatologia. Ela serve como referência para medir a latitude e entender as diferentes regiões do nosso planeta. Ao ser uma linha imaginária, a linha do Equador não possui uma existência física no espaço, mas é traçada pela convenção científica. Ela é posicionada a 0 grau de latitude, o que a torna a base para a criação das coordenadas geográficas que utilizamos. Sua localização exata foi determinada ao longo de séculos de observação e experimentação. Para quem se interessa por curiosidades sobre a geografia e os mistérios do planeta, o conteúdo que trazemos aqui é só o começo. Se você gosta de aprender mais sobre o mundo que nos cerca e de entender como as coisas funcionam, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Estamos apenas começando. A linha do Equador não foi sempre reconhecida da forma como a vemos hoje. Nos tempos antigos, os mapas eram feitos sem uma definição precisa de coordenadas geográficas. Foi com o avanço das ciências náuticas e a necessidade de navegação que surgiu a busca por um meio mais sistemático de medir a posição dos pontos na Terra. Antes da criação de um sistema uniforme de latitude e longitude, os navegadores e exploradores usavam estimativas e métodos rudimentares para tentar determinar sua localização. Essa falta de precisão causava dificuldades nas viagens, tornando a navegação mais arriscada. Foi quando as observações astronômicas começaram a ser feitas de forma mais rigorosa que surgiram as primeiras noções de latitude. A precisão na medição da latitude foi possível com a observação das estrelas. Os navegadores e astrônomos perceberam que, à medida que se moviam para o norte ou para o sul, a posição das estrelas no céu mudava. Esse fenômeno foi crucial para o desenvolvimento de um sistema de coordenadas mais confiável, possibilitando a criação da linha do Equador. A definição da linha do Equador teve grande importância para a exploração e a expansão dos impérios. Durante as grandes navegações, os marinheiros começaram a seguir esta linha como referência para atravessar os oceanos. A partir desse ponto, muitas rotas comerciais e militares foram planejadas de maneira mais eficiente. Com o advento da Revolução Científica, estudiosos começaram a mapear a Terra de forma mais precisa. Cientistas como Eratóstenes, no século III a.C., foram os primeiros a calcular com exatidão a circunferência da Terra e a determinar com maior clareza onde deveria estar a linha do Equador. Essa descoberta foi fundamental para a compreensão da forma do planeta. A busca por uma representação exata da Terra também ajudou na precisão das cartas náuticas e no desenvolvimento de novos métodos para navegar pelos oceanos. O conceito de dividir a Terra em hemisférios foi uma maneira de facilitar a localização geográfica, estabelecendo uma base para cálculos de longitude e latitude que ainda são usados hoje. A linha do Equador não é apenas uma referência geográfica. Ela tem implicações ambientais e climáticas significativas. Como a Terra é ligeiramente achatada nos polos e dilatada no Equador, as condições climáticas em torno dessa linha são únicas. As regiões próximas ao Equador são as mais quentes e úmidas, com ecossistemas ricos e uma biodiversidade impressionante. Outro fator importante é a velocidade de rotação da Terra. No Equador, a Terra gira a uma velocidade de aproximadamente 1.670 km por hora. Essa rotação influenciona diretamente os ventos e as correntes oceânicas. A dinâmica da atmosfera e dos oceanos ao longo dessa linha tem impacto nas condições climáticas de grande parte do planeta. O conceito da linha do Equador também está presente em muitos aspectos culturais e históricos. Em algumas culturas, a linha é vista como um divisor simbólico, separando o mundo em dois. Em várias regiões do planeta, há celebrações e marcos comemorando sua importância, como festivais e eventos científicos que atraem curiosos de todo o mundo.
Com a revolução tecnológica, a linha do Equador tornou-se uma referência ainda mais relevante para os avanços da ciência espacial. Observações de satélites e de sondas espaciais nos mostraram uma visão mais clara da posição exata dessa linha, aprimorando nosso entendimento sobre o planeta e sua rotação no espaço. O espaço não é mais apenas um mistério distante, mas um campo de estudo onde a linha do Equador também desempenha um papel importante. As observações feitas a partir do espaço confirmam que a linha equatorial é uma característica fundamental da Terra, visível em imagens da órbita. A visão do planeta azul, com a linha do Equador traçando uma linha nítida ao redor dele, traz um novo significado ao conceito que, por tanto tempo, foi apenas uma abstração matemática. Hoje sabemos que ela é vital para a navegação e para o entendimento da dinâmica planetária. A linha do Equador também desempenha um papel vital na ciência climática. Ela marca a região de maior insolação da Terra, o que contribui para o aquecimento das águas dos oceanos e para a formação das correntes atmosféricas. Essas condições são responsáveis pela formação das zonas de alta pressão, que influenciam o clima, em grande parte, do mundo. Em um contexto global, a linha do Equador é mais do que apenas uma divisão geográfica. Ela representa a conexão entre os diferentes ecossistemas da Terra, funcionando como uma linha vital para o entendimento do nosso planeta. Ao estudar essa linha, cientistas podem aprender sobre a interação de fatores climáticos, ecológicos e atmosféricos que moldam a vida na Terra. Com o avanço das tecnologias de mapeamento, a linha do Equador continua a ser uma ferramenta essencial na compreensão do planeta. Ela não apenas delimita os hemisférios, mas também ajuda a prever e entender mudanças climáticas, além de oferecer uma base para investigações sobre como as condições da Terra afetam outros planetas em nosso sistema solar. É interessante notar que o conceito de Equador não se aplica apenas à Terra. Muitos planetas e luas possuem seus próprios equadores, e a noção de linha central em torno de um corpo celeste é um princípio fundamental na astronomia. Isso demonstra como a linha do Equador é um conceito universal que se estende para além do nosso próprio planeta. A linha do Equador também é relevante em termos de localização de zonas de biodiversidade. A região equatorial da Terra é uma das mais ricas em fauna e flora. As florestas tropicais, como a Amazônia, são encontradas justamente ao longo do Equador, onde as condições climáticas são ideais para a proliferação de vida em sua forma mais diversa e abundante. O estudo da linha do Equador não é apenas científico, mas também sociocultural. Muitas nações situadas ao longo dessa linha compartilham aspectos de uma história comum, com intercâmbios de culturas e influências globais. A linha do Equador torna-se, então, não só um marco geográfico, mas também um ponto de encontro para diversas culturas e civilizações. O mapeamento exato da linha do Equador foi um marco importante na história da geografia e da ciência. Sem essa linha de referência, as viagens ao redor do mundo seriam muito mais difíceis e imprecisas. Ela nos ajudou a entender a Terra de uma maneira mais clara. E essa descoberta continua a ser um pilar para a navegação moderna. Hoje, com o conhecimento de que a Terra é uma esfera rotacionando no espaço, a linha do Equador ainda desempenha um papel fundamental na definição de regiões e zonas climáticas. A relação entre o Sol e o planeta no Equador também é essencial para os ritmos naturais que governam as estações do ano e os padrões climáticos. À medida que a ciência continua a avançar, a linha do Equador permanece uma das referências mais cruciais para o entendimento do nosso planeta e da vida que ele abriga. Ela representa mais do que uma simples linha imaginária. É um símbolo do conhecimento humano, da exploração e do constante desejo de entender o nosso mundo. Na antiguidade, os primeiros pensamentos sobre a forma da Terra estavam longe de serem definitivos. Inicialmente, muitos acreditavam que o planeta era plano, refletindo uma visão que prevalecia em diversas culturas. Entanto, a curiosidade dos pensadores antigos começou a moldar a teoria
de que a Terra poderia ser redonda, abrindo caminho para a ciência da geografia. Pitágoras, um filósofo grego do século VI a.C., foi um dos primeiros a sugerir que a Terra tinha uma forma esférica. Ele não forneceu evidências científicas diretas, mas suas observações sobre a Lua e as estrelas contribuíram para essa concepção. Seus seguidores, como Platão, também compartilharam da ideia de um mundo esférico, colocando a Terra em harmonia com o cosmos. Aristóteles, um dos mais influentes filósofos da Grécia Antiga, também se alinhou à ideia de que a Terra era redonda. Ele observou as sombras projetadas pela Terra durante os eclipses lunares e notou que a curvatura era consistente. Essas descobertas ofereciam uma pista importante, reforçando a noção de que a Terra não era plana, mas esférica. Com o passar do tempo, os conhecimentos sobre a esfericidade da Terra foram se aprofundando. Na Idade Média, a ideia começou a ser mais amplamente aceita entre estudiosos árabes e europeus. Durante esse período, as observações astronômicas e o estudo das estrelas ajudaram a consolidar a teoria, mesmo que a visão da Terra plana ainda fosse predominante entre o público em geral. O grande avanço ocorreu na Idade Moderna, no século XV, quando navegadores como Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães começaram a desafiar a visão medieval e a realizar viagens que comprovavam a curvatura da Terra. Magalhães foi o primeiro a realizar a circunnavegação do planeta, provando de forma prática a esfericidade do nosso mundo. A descoberta de que a Terra era esférica transformou a maneira como a humanidade via o mundo. A busca por novas rotas marítimas tornou-se uma prioridade, especialmente para comerciantes e exploradores. A navegação com a ajuda da recém-descoberta esfericidade da Terra permitiu a exploração de novos continentes e a expansão dos impérios coloniais. É nesse contexto que a linha do Equador ganhou um novo significado. Com a confirmação de que a Terra era uma esfera, os navegadores passaram a usar as coordenadas geográficas para calcular distâncias e trajetos mais eficazes. O Equador, como linha central, passou a ser uma referência fundamental para a navegação e a divisão do planeta em hemisférios. As primeiras tentativas de medir a Terra com precisão começaram com a necessidade de calcular a distância e a orientação no mar. A linha do Equador, situada no ponto médio da esfera, tornou-se a base para a criação de um sistema de coordenadas que dividiria o planeta em 2 hemisférios e permitiria a localização precisa de qualquer ponto na superfície. Com o desenvolvimento dos mapas e o aprimoramento das técnicas de navegação, a linha do Equador tornou-se uma ferramenta vital para os marinheiros. Seu uso facilitava o cálculo da latitude e ajudava na orientação durante as longas viagens oceânicas. Sem ela, seria quase impossível traçar rotas precisas ao redor do mundo. A ciência da geografia avançou ainda mais com a invenção do telescópio e do astrolábio, dispositivos que ajudaram a medir com maior exatidão as coordenadas da Terra. Com esses avanços, os navegadores passaram a mapear o planeta de maneira mais eficiente, utilizando a linha do Equador como um ponto de referência central. No século XVIII, com a chegada da Revolução Científica, os cientistas começaram a explorar a curvatura da Terra de maneira mais detalhada. Expedições científicas foram enviadas ao redor do mundo para medir a forma exata do planeta. A linha do Equador, que já tinha sido um marco importante na navegação, tornou-se um ponto crucial nos cálculos de geodésia. A observação de satélites e as medições modernas confirmaram o que os navegadores e cientistas haviam suspeitado. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela é ligeiramente achatada nos polos e dilatada no Equador devido à sua rotação. Isso levou à compreensão da forma geóide, um conceito fundamental para as ciências da Terra. Com a confirmação de que a Terra era esférica, os estudiosos também começaram a explorar o conceito de gravidade. A gravidade da Terra puxa tudo em direção ao centro, o que ajuda a manter a forma esférica. Essa força invisível é essencial para a existência da vida, pois mantém a atmosfera e os oceanos presos ao planeta, além de influenciar os movimentos dos mares. A teoria de que a Terra é esférica
ajudou a fundamentar a moderna compreensão do clima. Como o planeta é curvado, a incidência da luz solar não é uniforme, criando zonas de clima diferentes ao redor do planeta. O Equador, sendo o ponto mais próximo do Sol, é a região mais quente e úmida, característica das florestas tropicais e dos ecossistemas exuberantes. Porém, foi somente após a invenção da fotografia espacial no século XX que a visão da Terra como um globo esférico foi finalmente confirmada de forma visual. As imagens tiradas de satélites e da Lua mostraram o planeta azul flutuando no espaço, com a linha do Equador claramente visível como uma linha de separação entre os hemisférios norte e sul. Hoje, a esfericidade da Terra é um conceito tão integrado em nossa compreensão do mundo que raramente pensamos em sua origem. Contudo, a busca por descobrir a verdadeira forma do planeta foi uma jornada que envolveu séculos de observação, questionamento e experimentação. A linha do Equador, no coração desse processo, desempenhou um papel crucial. O impacto da descoberta da Terra esférica vai muito além da geografia e da navegação. A ciência moderna, incluindo a física, a climatologia e a astronomia, deve muito ao conhecimento de que a Terra é um planeta redondo, que gira em torno do Sol. Isso abriu portas para a exploração espacial e a compreensão do nosso lugar no cosmos. A mudança no entendimento da Terra também teve efeitos profundos na filosofia e na visão de mundo das civilizações. Durante séculos, a ideia de que a Terra era plana foi ligada a concepções religiosas e culturais. A aceitação de que a Terra é esférica mudou a forma como os seres humanos viam o próprio planeta e a nossa posição no universo. A busca pela confirmação da esfericidade da Terra também gerou um novo tipo de curiosidade científica. As descobertas feitas por exploradores e cientistas moldaram a forma como pensamos sobre o espaço e sobre os limites do conhecimento humano. O processo de questionar e provar as hipóteses é uma parte fundamental da evolução do entendimento científico. O conceito de uma Terra esférica não apenas redefiniu a maneira como olhamos para o planeta, mas também inspirou um movimento de exploração. A ideia de que o mundo era redondo levou à exploração de novos territórios e ao estabelecimento de novas rotas comerciais, mudando para sempre a história da humanidade. Hoje, com o uso de tecnologias avançadas como satélites e GPS, podemos rastrear a Terra com uma precisão impressionante. A linha do Equador continua a ser uma referência fundamental, não só para a geografia, mas também para a ciência, do clima, a biologia e até a física, ajudando a formar a base do nosso entendimento do planeta. No século III a.C., o matemático grego Eratóstenes realizou uma das maiores façanhas da ciência antiga. Ele estava determinado a responder a uma das perguntas mais fundamentais: qual o tamanho da Terra? Sua abordagem foi surpreendentemente simples, mas revolucionária, com o uso de observações astronômicas e matemática para calcular a circunferência do planeta. Eratóstenes viveu na cidade de Alexandria, no Egito, um importante centro de aprendizado da época. Lá ele ficou fascinado pela ideia de medir a Terra de maneira precisa. Seu experimento ficou famoso não apenas pela inventividade, mas pela precisão que ele alcançou, usando o conhecimento disponível no século III a.C. A chave para o cálculo de Eratóstenes estava na observação do Sol. Em Ciene, uma cidade egípcia situada ao sul de Alexandria, o Sol estava diretamente acima, sem lançar sombra alguma em objetos verticais. Já em Alexandria, a mesma hora do dia mostrava sombras, indicando que o Sol estava a uma certa inclinação em relação à cidade. Eratóstenes utilizou essa diferença de sombras para calcular a distância entre as duas cidades. Ele sabia que a distância entre Alexandria e Ciene era aproximadamente 750 quilômetros. A partir dessa informação, ele pôde usar a diferença angular entre as sombras para calcular a curvatura da Terra e, eventualmente, sua circunferência. A matemática que Eratóstenes usou era baseada na geometria simples. Ele percebeu que,
Se o Sol estava a um ângulo de 7 graus em Alexandria e estava diretamente acima em Siene, essa diferença representava uma fração da circunferência total da Terra. Usando a proporção, ele foi capaz de calcular o valor da circunferência do planeta. A precisão do cálculo de Eratóstenes foi surpreendente. Ele estimou a circunferência da Terra em cerca de 41.800 quilômetros. A medida real é aproximadamente 40.000 quilômetros, o que significa que Eratóstenes cometeu um erro de apenas 2%, uma margem impressionante para a época. Essa descoberta foi fundamental para o desenvolvimento da geografia e da cartografia. Com a compreensão da circunferência da Terra, os estudiosos antigos puderam estabelecer uma base para calcular as distâncias em várias direções e ajudar na navegação e exploração de novos territórios. A importância dessa descoberta se estende até os dias atuais. Ao calcular a circunferência da Terra, Eratóstenes ajudou a estabelecer a linha do Equador como um ponto de referência para determinar a posição de qualquer ponto no planeta. Essa linha, que marca a separação entre os hemisférios norte e sul, foi um elemento crucial na compreensão das coordenadas geográficas. O feito de Eratóstenes não se limitou a um simples cálculo matemático. Sua abordagem também foi um exemplo brilhante de como a ciência pode ser feita com poucos recursos e muita observação cuidadosa. Ele não tinha telescópios, satélites ou computadores, mas usou sua inteligência e recursos naturais para fazer descobertas duradouras. Em muitos aspectos, o trabalho de Eratóstenes é uma lição de como a curiosidade e a busca por respostas podem levar a grandes avanços. Ele não apenas calculou a circunferência da Terra, mas também provou de maneira prática que a ciência poderia ser uma ferramenta poderosa para entender o mundo ao nosso redor e, de fato, o universo. O impacto de sua descoberta ecoou por séculos, influenciando cientistas e exploradores ao longo da história. De Cristóvão Colombo a Isaac Newton, muitos se basearam nas ideias de Eratóstenes para expandir o conhecimento sobre o planeta. Sua abordagem também ajudou a fundamentar o entendimento sobre a natureza da Terra e sua posição no cosmos. O método de Eratóstenes era tão simples quanto engenhoso. Ele usou a geometria para observar a diferença nas sombras e extrapolar isso para a circunferência total do planeta. Esse método de raciocínio lógico ainda é um modelo para cientistas e matemáticos, mesmo nos dias atuais, mostrando que muitas vezes as grandes descobertas vêm de ideias simples. A determinação de Eratóstenes também reflete a natureza da ciência como um processo contínuo de questionamento e descoberta. Seu trabalho não foi apenas uma confirmação da esfericidade da Terra, mas uma prova do poder da observação e da razão. Essa jornada científica continua a inspirar aqueles que buscam entender as leis naturais que governam nosso mundo. A obra de Eratóstenes também teve um impacto significativo nas formas de medir o tempo e os movimentos celestes. A precisão com que ele determinou a circunferência da Terra ajudou os cientistas a entender melhor como o planeta se relaciona com o Sol e as estrelas, abrindo portas para o estudo da astronomia e da física. A medição precisa da circunferência da Terra também foi fundamental para o desenvolvimento da navegação marítima. Com a certeza de que a Terra era uma esfera, e com as distâncias precisas fornecidas por Eratóstenes, os navegadores puderam planejar rotas mais eficientes e seguras, estabelecendo novas conexões comerciais entre diferentes partes do mundo. Embora a ciência tenha avançado enormemente desde os tempos de Eratóstenes, o princípio de sua descoberta permanece relevante. O uso de observações simples para entender fenômenos complexos continua a ser uma abordagem vital na ciência moderna. O legado de Eratóstenes perdura, lembrando-nos da importância da observação e da razão. A descoberta de Eratóstenes também foi um marco na evolução da geografia. Ela forneceu uma base sólida para o entendimento da Terra como uma esfera e, com isso, ajudou a estabelecer as bases para a medição das longas distâncias entre os continentes.
Sua precisão deu início a um novo capítulo na forma como as pessoas entendem e exploram o mundo. De certa forma, Eratóstenes foi um dos primeiros a dar vida à ideia de um mundo interconectado. Sua medição da circunferência da Terra não apenas revelou o tamanho do planeta, mas também ajudou a redefinir a ideia de distância e exploração. Com suas descobertas, ele permitiu que a humanidade visse a Terra como parte de um universo maior. A importância da linha do Equador, que passa pela metade exata da circunferência da Terra, se tornou ainda mais clara após as descobertas de Eratóstenes. A linha é um ponto crucial para entender a distribuição de clima e estações e tem uma enorme importância para a navegação, geografia e até para a ciência moderna, como o estudo das mudanças climáticas. O cálculo de Eratóstenes inspirou futuras gerações a buscar formas ainda mais precisas de medir e compreender o mundo. A ciência nunca para, e seu trabalho, embora feito com métodos simples, continua a ser a base para o entendimento contemporâneo da Terra e sua relação com o cosmos. O legado de Eratóstenes está entrelaçado na própria história da ciência. Hoje, com tecnologia de ponta e dados precisos dos satélites, sabemos muito mais sobre o planeta e o cosmos. Porém, o feito de Eratóstenes permanece um lembrete de que, com observação, curiosidade e razão, os grandes mistérios do universo podem ser desvendados, mesmo sem as ferramentas sofisticadas que temos à disposição. O trabalho de Eratóstenes não apenas revelou a circunferência da Terra, mas também ajudou a fundamentar a ciência da geodésia. Sua técnica de medir a curvatura da Terra foi precursora das tecnologias modernas usadas para mapear o planeta e continua a ser uma referência para cientistas e engenheiros ao redor do mundo. Em 1744, uma expedição científica partiu para os confins do Império Espanhol. Liderada por Charles Marie de la Condamine, essa jornada visava responder uma questão crucial: a verdadeira forma da Terra. O mundo estava prestes a descobrir que o planeta não era uma esfera perfeita, mas algo mais complexo, moldado pela gravidade e pela rotação. La Condamine e sua equipe viajaram até o Equador, em uma missão que buscava medir com precisão o grau de curvatura da Terra. A geodésia, a ciência que estuda as formas e as dimensões da Terra, começava a ser fundamentada de maneira mais detalhada e sistemática. Era o início de um grande avanço na história da ciência. A missão de La Condamine tinha como objetivo medir o comprimento de um meridiano ao longo de um arco equatorial. Eles realizaram medições em um trecho de terra situado no atual Equador, um local crucial para entender a forma do planeta. A precisão dessas medições estava além do que qualquer outra expedição científica da época havia alcançado. A expedição enfrentou inúmeros desafios, incluindo condições climáticas extremas e a dificuldade de trabalhar em uma região pouco explorada. Os cientistas estavam determinados a coletar dados com rigor e precisão. A colaboração de La Condamine com outros cientistas europeus seria fundamental para compreender a verdadeira natureza da Terra. O grande objetivo da expedição era descobrir se a Terra era realmente uma esfera ou se sua forma era mais complexa. A teoria predominante na época, inspirada em Newton, sugeria que a Terra era um esferoide oblato, achatado nos polos e mais largo no Equador. A expedição de La Condamine buscava confirmar essa teoria. Ao realizar medições com grande precisão, La Condamine e sua equipe obtiveram resultados que confirmaram a ideia de que a Terra não era uma esfera perfeita. Suas observações revelaram que a Terra era, na verdade, um esferoide oblato. O diâmetro ao longo do Equador era maior do que nos polos, confirmando uma das teorias mais ousadas da física moderna. A expedição também teve um impacto significativo no campo da geodésia. Para realizar medições precisas, La Condamine e sua equipe utilizaram os métodos mais avançados da época, como a triangulação. Isso permitiu a construção de mapas mais precisos e a compreensão mais clara da curvatura do planeta, que antes era uma questão de especulação.
Essas medições de Condamine não apenas confirmaram a teoria do esferoide oblato, mas também ajudaram a refinar as técnicas de medição de grandes distâncias e elevações. A precisão com que a equipe realizou seus cálculos foi um marco na história da ciência, estabelecendo um novo padrão para futuras expedições e investigações geográficas. As observações feitas por Condamine eram uma confirmação do que os cientistas já suspeitavam, mas que até então não podiam provar de maneira definitiva. A ideia de que a Terra era um esferoide oblato mudou a forma como os cientistas viam o planeta e seus movimentos. Ela também influenciou a concepção de outros planetas e corpos celestes no sistema solar. A expedição de Condamine também teve implicações filosóficas. A descoberta de que a Terra era um esferoide oblato desafiou a visão clássica do mundo, que estava profundamente enraizada em uma visão de harmonia e perfeição. A forma da Terra, com seu achatamento nos polos e sua expansão no Equador, revelou um planeta muito mais dinâmico e complexo do que se imaginava. Outro resultado crucial dessa expedição foi a verificação de que o sistema de coordenadas geográficas, baseado em latitude e longitude, deveria ser reavaliado à luz dos novos dados. O trabalho de Condamine influenciou diretamente o desenvolvimento de novos métodos para mapear a superfície da Terra e definir de maneira precisa os limites geográficos e territoriais. O método de triangulação utilizado pelos cientistas permitiu a medição de distâncias em grandes áreas, de forma precisa e eficiente. Esse método tornou-se um pilar da geodésia moderna, sendo utilizado em diferentes partes do mundo para criar mapas e sistemas de navegação de alta precisão. A contribuição de Condamine para essa ciência é considerada essencial. As medições de Condamine também foram um marco na história das viagens científicas. A expedição levou vários anos para ser concluída, mas os resultados obtidos tiveram um impacto profundo não apenas na ciência, mas também no desenvolvimento das tecnologias de navegação e comunicação. A geodésia moderna se baseia, até hoje, nas técnicas estabelecidas por essa expedição. A missão de Condamine foi realizada em colaboração com outros cientistas franceses, mas também teve uma forte rivalidade com a expedição que ocorreu na Lapônia, também voltada para a medição do meridiano. Esses dois grupos estavam competindo para determinar qual teoria estava correta, a do achatamento nos polos ou a do achatamento no Equador. Embora a expedição francesa tenha sido realizada no Equador e a expedição na Lapônia tenha sido realizada no Ártico, ambos os projetos revelaram que a Terra era um esferoide oblato. Isso consolidou a visão de que o planeta não era uma esfera perfeita e ajudou a reformular a maneira como os cientistas entendiam a geometria da Terra. A expedição também teve importância prática na época, pois as medições feitas por Condamine foram cruciais para os navegadores. As informações coletadas permitiram um maior controle sobre a latitude e longitude durante as viagens marítimas. Esse avanço foi vital para a navegação, contribuindo para a exploração de novas terras e para o comércio global. De forma surpreendente, a expedição de Condamine também trouxe resultados que beneficiaram a medicina. Durante sua estadia no Equador, os cientistas puderam estudar o clima e o ambiente local, o que resultou em uma melhor compreensão das doenças tropicais. Essa pesquisa ajudou a ampliar o conhecimento sobre as condições de saúde em regiões exóticas. O trabalho de Condamine teve uma reverberação mundial. As descobertas sobre a forma da Terra e os novos métodos de medição influenciaram outras expedições científicas, como a de James Cook no Pacífico, que usou as técnicas de triangulação aprimoradas para mapear ilhas remotas e percorrer vastas distâncias com maior precisão. Além de influenciar diretamente a geodésia, a expedição teve impactos na forma como os cientistas passaram a encarar o planeta em sua totalidade. As descobertas ajudaram a consolidar a ideia de que a Terra era um corpo dinâmico, sujeito a forças naturais e que sua forma poderia ser modelada de maneira distinta de outros corpos celestes.
A realização da expedição e a confirmação das teorias sobre a forma da Terra representaram um marco importante na luta contra as visões dogmáticas que predominavam na época. A ideia de que o planeta tinha uma forma única e dinâmica ajudou a reconfigurar a própria ideia de ciência como uma busca por respostas objetivas e verificáveis. O legado da expedição de La Condamine perdura. A compreensão de que a Terra é um esferoide oblato ajudou a fundamentar as bases de muitas disciplinas científicas, como a física, a astronomia e a meteorologia. A forma do planeta, agora entendida com precisão, continuou a ser um ponto de referência para novas descobertas no campo da ciência. A importância de La Condamine também se estende ao campo da cartografia. Suas medições e as descobertas feitas durante a expedição ajudaram a criar uma representação mais precisa da Terra nos mapas. Essa nova visão do planeta proporcionou um avanço significativo na forma como os territórios eram estudados, divididos e explorados. Por fim, a expedição de La Condamine não apenas aprofundou o conhecimento sobre a Terra, mas também ajudou a despertar uma nova era de exploração científica. A determinação e a precisão dos cientistas foram um exemplo do que a humanidade poderia alcançar por meio do conhecimento, da colaboração e do espírito aventureiro. O efeito Coriolis é um dos fenômenos mais fascinantes e fundamentais que ocorrem devido à rotação da Terra. A Terra gira de oeste para leste, o que faz com que qualquer movimento de massa de ar ou de água seja desviado de sua trajetória reta. Esse desvio é crucial para a formação de padrões climáticos e correntes oceânicas em todo o planeta. O efeito Coriolis é mais pronunciado nas latitudes mais altas e diminui à medida que se aproxima da linha do Equador. Isso ocorre porque a velocidade de rotação da Terra é maior na região equatorial. Essa diferença de velocidades ao longo da superfície do planeta cria um fenômeno de desvio nos ventos e correntes oceânicas. Na linha do Equador, a velocidade de rotação da Terra é de cerca de 1.600 km por hora. Isso significa que qualquer movimento de ar ou água é mais afetado pela rotação da Terra do que em outras partes do planeta. Esse impacto da rotação é mais visível nos ventos, que se desviam para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. O desvio causado pelo efeito Coriolis é um fator determinante para a criação de grandes sistemas de ventos e correntes oceânicas. No caso dos ventos, o efeito Coriolis ajuda a formar os ventos predominantes, como os alísios, que sopram de leste para oeste, e os ventos de oeste, que sopram de oeste para leste, influenciando significativamente o clima global. As correntes oceânicas também são moldadas por esse fenômeno. No oceano, o efeito Coriolis faz com que as correntes de superfície se movam em padrões circulares. No hemisfério norte, essas correntes seguem o sentido horário, enquanto no hemisfério sul, elas se movem no sentido anti-horário. Essas correntes têm um papel fundamental na regulação do clima ao redistribuir calor pelo planeta. O impacto do efeito Coriolis no clima se reflete em diversos padrões meteorológicos. Por exemplo, ele está por trás da formação de ciclones e anticiclones. No caso dos ciclones tropicais, o efeito Coriolis faz com que eles se organizem em sistemas circulares de baixa pressão, com ventos fortes e chuvas intensas. Eles são mais frequentes perto da linha do Equador, onde a rotação da Terra exerce maior influência. No entanto, a linha do Equador não é o único lugar onde o efeito Coriolis afeta o clima. As diferenças de temperatura entre os polos e o Equador geram correntes de ar que são desviadas pela rotação da Terra. Isso ajuda a distribuir a energia térmica de maneira mais uniforme ao redor do planeta, contribuindo para os diferentes climas encontrados nas diversas latitudes. As correntes oceânicas impulsionadas pelo efeito Coriolis têm um impacto profundo nas temperaturas globais. Elas transportam calor das regiões equatoriais para as áreas polares e vice-versa. Esse transporte de calor tem efeitos importantes sobre o clima, influenciando padrões climáticos como El Niño e Laninha,
fenômenos que afetam a temperatura da água do Oceano Pacífico e, consequentemente, o clima global. O efeito Coriolis também afeta os padrões de precipitação. Nos trópicos, os ventos alísios convergem e ascendem, formando nuvens de chuva. À medida que o ar quente sobe, ele se resfria e condensa, causando precipitação. Esse processo é fundamental para a formação de florestas tropicais e outras regiões com alta pluviosidade. As grandes massas de água do planeta, como os oceanos e mares, desempenham um papel essencial na absorção e distribuição do calor. As correntes oceânicas geradas pelo efeito Coriolis permitem que o calor seja redistribuído, o que ajuda a moderar as temperaturas em diferentes partes do mundo. Isso torna os climas regionais mais ameno e equilibrado. A relação entre o efeito Coriolis e as correntes oceânicas também é importante para a biodiversidade marinha. O movimento das águas oceânicas distribui nutrientes essenciais para a vida marinha, favorecendo áreas de alta produtividade, como as zonas de upwelling, onde as águas mais profundas ricas em nutrientes sobem à superfície. As implicações do efeito Coriolis no clima global são visíveis em fenômenos como a circulação atmosférica de Hadley, que ocorre entre a linha do Equador e os trópicos. Nesse sistema, o ar quente sobe na região equatorial, sendo desviado pelo efeito Coriolis, criando zonas de alta pressão subtropical e afetando o regime de ventos e precipitação. No hemisfério sul, o efeito Coriolis cria um padrão de circulação atmosférica distinto, influenciando a formação de ventos e a redistribuição da umidade. Esses ventos podem gerar condições climáticas particulares, como o fortalecimento ou enfraquecimento de frentes frias que afetam as regiões subtropicais e temperadas. O impacto do efeito Coriolis nas frentes meteorológicas também tem consequências diretas para o clima. Quando os ventos de diferentes direções se encontram, criam áreas de instabilidade atmosférica que podem resultar em tempestades intensas. A força do efeito Coriolis altera a intensidade e a trajetória dessas frentes. No contexto da mudança climática, o efeito Coriolis ainda desempenha um papel significativo. As alterações na temperatura dos oceanos, em especial no Pacífico, podem alterar a intensidade das correntes oceânicas e a dinâmica dos ventos. Essas mudanças podem alterar padrões climáticos estabelecidos, como o aumento de eventos climáticos extremos, como furacões e secas prolongadas. O efeito Coriolis não só influencia os ventos e as correntes oceânicas, mas também afeta a forma como as massas de ar interagem com as formações geográficas. Montanhas e vales podem alterar os padrões de vento, criando sistemas climáticos regionais que muitas vezes são intensificados pela rotação da Terra. A dinâmica entre os ventos, as correntes oceânicas e a rotação da Terra pode ter efeitos drásticos em áreas de agricultura e habitação. O efeito Coriolis pode influenciar a distribuição de precipitação, o que afeta as colheitas e a disponibilidade de água. Mudanças na circulação atmosférica podem, portanto, impactar economias locais. A variabilidade climática resultante do efeito Coriolis também é visível em eventos como os monções. Durante as monções, grandes correntes de ar se formam e são desviadas pela rotação da Terra, gerando longos períodos de chuvas intensas em algumas regiões tropicais e secas em outras. Esse fenômeno tem um grande impacto nas culturas agrícolas. Ao longo da história, o efeito Coriolis foi responsável por grande parte da dinâmica climática observada em eventos climáticos históricos. Desde as grandes navegações até os atuais sistemas de monitoramento climático, os cientistas têm utilizado o conhecimento do efeito Coriolis para prever e entender as mudanças atmosféricas. A influência do efeito Coriolis na meteorologia continua a ser um campo ativo de pesquisa, especialmente em relação aos efeitos da rotação da Terra sobre as tempestades e ciclones tropicais. Com o aquecimento global, o impacto do efeito Coriolis nos padrões climáticos deve se intensificar, criando novas dinâmicas que precisarão ser monitoradas com mais rigor.
Com a evolução da tecnologia, os cientistas agora podem prever com mais precisão os padrões criados pelo efeito Coriolis. Modelos computacionais avançados ajudam a simular o comportamento da atmosfera e dos oceanos, permitindo a previsão de fenômenos climáticos com mais antecedência e melhor compreensão dos processos envolvidos. A interação entre o efeito Coriolis e o clima global é uma dança complexa de forças naturais que molda a Terra e suas atmosferas. A rotação da Terra, as forças de atrito e a distribuição de calor geram padrões climáticos previsíveis, mas também suscetíveis a alterações imprevisíveis que podem mudar o curso do tempo e das estações. Estudar o efeito Coriolis e suas implicações climáticas é fundamental para entendermos como nosso planeta funciona como um sistema integrado. O movimento das águas, os ventos e as tempestades não são eventos isolados, mas sim manifestações da complexa interação entre a Terra, sua rotação e as forças que regem seu clima global. O efeito Coriolis é, portanto, uma chave para desvendar os mistérios do clima e suas variações. Ele nos oferece uma janela para compreender como os fenômenos atmosféricos se relacionam com a estrutura e o movimento do planeta, afetando desde os sistemas de navegação até as mudanças climáticas globais. A linha do Equador, como divisor entre os hemisférios, marca a região de maior exposição solar da Terra. Esse fator gera um clima único que domina as regiões equatoriais. O calor constante e a alta umidade resultam em um ambiente caracterizado por temperaturas elevadas durante o ano todo, criando condições ideais para a formação de ecossistemas tropicais. Ao longo da linha do Equador, os raios solares atingem a Terra com uma intensidade constante, pois essa linha está sempre diretamente sob o Sol. Isso faz com que o clima nas regiões equatoriais não tenha grandes variações sazonais, diferentemente das zonas temperadas. Em vez de estações definidas, o que prevalece é um clima estável e quente. A alta incidência de luz solar na linha do Equador aquece os oceanos e a Terra de maneira constante. Esse aquecimento contínuo cria grandes massas de ar quente e úmido que sobem, formando uma corrente ascendente de ar. À medida que o ar quente sobe, ele se resfria e provoca a formação de nuvens, resultando em chuvas frequentes, característica marcante da região tropical. Esse clima quente e úmido favorece o crescimento de vegetação exuberante. As florestas tropicais, como a Amazônia, são alguns dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do planeta. Elas abrigam uma infinidade de espécies de plantas, animais e insetos, muitos dos quais são encontrados apenas nessa região. A umidade constante é fundamental para esse vasto ecossistema. O clima equatorial também cria um ambiente ideal para o desenvolvimento de vida marinha. A interação entre o calor do Sol, as correntes oceânicas e a umidade do ar resulta em áreas de alta produtividade biológica. Essa combinação sustenta vastas populações de peixes e outras formas de vida marinha, essenciais para a alimentação humana e outros ecossistemas. As chuvas constantes ao longo da linha do Equador geram grandes rios que percorrem a região, como o Amazonas. Esses rios não só contribuem para a formação da paisagem, mas também desempenham um papel fundamental no transporte de nutrientes e na sustentação das diversas formas de vida presentes na região. Eles são verdadeiros centros de biodiversidade. Na zona equatorial, o calor e a umidade favorecem a presença de culturas agrícolas específicas, como o cacau, a cana-de-açúcar e o café. Esses produtos prosperam nas condições quentes e úmidas, fazendo com que a agricultura tropical seja uma atividade econômica importante para vários países ao longo da linha do Equador. A constante exposição ao Sol também resulta em padrões climáticos específicos. O efeito das correntes ascendentes de ar cria áreas de alta pressão, resultando em sistemas climáticos como os ventos alísios, que são importantes para a navegação e para a distribuição das massas de ar quente e úmido por todo o globo. A umidade das regiões equatoriais também contribui para o fenômeno das monções. Esses ventos sazonais,
carregam grandes quantidades de umidade para o interior das terras, resultando em chuvas intensas que podem causar inundações, mas também são essenciais para o crescimento das florestas tropicais e para a agricultura local. Com o passar do tempo, as condições climáticas da linha do Equador também têm influenciado as culturas humanas. As comunidades que habitam essas áreas desenvolveram adaptações para lidar com o calor e a umidade constantes, criando formas de agricultura e construção adequadas às condições climáticas desafiadoras. O calor constante e as chuvas frequentes tornam a região equatorial uma das mais férteis do mundo. No entanto, também existem desafios como a propagação de doenças tropicais como a malária e a dengue, que se aproveitam do ambiente úmido para se proliferar. Isso exige estratégias de saúde pública adaptadas às condições locais. O clima tropical também contribui para fenômenos como o El Niño, um aquecimento anômalo das águas do Pacífico que pode afetar todo o clima global. Durante esses eventos, a linha do Equador, com sua intensa exposição solar, contribui para a modificação dos padrões de chuva e temperatura, impactando ecossistemas e economias ao redor do mundo. A intensidade do sol nas regiões equatoriais cria um contraste entre o calor nas zonas de baixa latitude e o frio nas regiões polares. Esse gradiente térmico é fundamental para a circulação atmosférica global, que redistribui a energia solar ao redor do planeta, impactando os padrões climáticos em diferentes partes do mundo. A linha do Equador também tem um impacto direto na formação de ciclones e furacões. Nas regiões tropicais, os ventos quentes e úmidos que são desviados pela rotação da Terra alimentam a formação de ciclones. Esses fenômenos são um exemplo claro de como o clima tropical é uma força poderosa e imprevisível da natureza. A vegetação tropical, com sua capacidade de absorver grandes quantidades de carbono, desempenha um papel fundamental na regulação do clima global. As florestas tropicais, como a Amazônia, ajudam a controlar o aquecimento global, armazenando carbono e liberando oxigênio para a atmosfera, desempenhando assim um papel crucial na saúde do planeta. A densidade da vegetação na região equatorial é tal que a decomposição de matéria orgânica no solo é rápida. O ciclo de nutrientes é acelerado, permitindo que o solo se recupere rapidamente após períodos de seca ou de intenso uso agrícola. Isso mantém o equilíbrio do ecossistema tropical, que depende da constante renovação dos nutrientes. O clima equatorial também é um dos principais motores das correntes oceânicas. O calor gerado pela linha do Equador contribui para a formação de grandes massas de água quente que se movem em direção aos polos, influenciando o clima global e ajudando a redistribuir a energia térmica ao redor do planeta. Apesar da abundância de recursos naturais, as áreas próximas à linha do Equador enfrentam desafios com a gestão sustentável. A exploração de recursos, como a madeira e os minérios, pode ter impactos ambientais significativos, especialmente se não for realizada de maneira responsável. A preservação do clima tropical é essencial para o equilíbrio do planeta. As condições climáticas da linha do Equador também têm implicações para a agricultura global. Por ser uma região de grande produtividade, muitas das culturas tropicais dependem do clima constante e das chuvas para se desenvolver. Mudanças no clima equatorial podem afetar diretamente a produção de alimentos essenciais, como frutas e grãos tropicais. A fauna tropical, com sua diversidade impressionante, também é um reflexo das condições únicas ao longo da linha do Equador. Animais como jaguares, macacos, aves exóticas e répteis habitam essas regiões, adaptados a um ambiente de calor e umidade. Essas espécies desempenham um papel vital no equilíbrio ecológico da região. O impacto das mudanças climáticas sobre o clima tropical é uma preocupação crescente. Com o aumento das temperaturas globais, a região equatorial pode sofrer alterações nos padrões de chuva, afetando a vegetação e os ecossistemas locais.
Isso pode ter consequências devastadoras para as comunidades humanas, que dependem diretamente do clima estável da região. As interações entre a linha do Equador e o clima tropical são um exemplo claro de como o planeta é um sistema complexo, onde cada elemento influencia o outro. O calor, a umidade e as correntes de ar geram condições climáticas que não só moldam os ecossistemas locais, mas também têm um impacto profundo no clima global. A navegação, desde os primórdios da exploração, tem sido fundamental para a conexão entre continentes e o avanço da humanidade. Entre os marcos essenciais para a navegação, a linha do Equador se destaca. Ela serviu como referência para os navegadores, permitindo uma compreensão mais precisa da localização no vasto oceano e um ponto de partida para medir as latitudes. Antes da invenção de dispositivos modernos de localização, os navegadores usavam os céus como guia. A linha do Equador, com sua posição constante, foi um marco importante. Os marinheiros orientavam-se pela observação da posição do Sol e das estrelas, e a linha do Equador se tornou uma referência de estabilidade nas longas jornadas pelo mar. Quando os navegadores precisavam medir a distância ao norte ou ao sul, a linha do Equador era a base de suas medições. Ela dividia o planeta de maneira equitativa, sendo o ponto de partida para qualquer cálculo de latitude. Isso proporcionava uma maneira prática e confiável de determinar a localização durante viagens no mar aberto, muitas vezes perigosas. O advento da bússola no século XI proporcionou uma revolução na navegação. Ela ajudava os navegadores a se orientarem, mas a verdadeira precisão só veio com a combinação da bússola e do sextante. O sextante permitiu medir a altura dos astros no céu, e ao comparar essas medições com a posição da linha do Equador, os navegadores podiam traçar rotas mais precisas. Durante as grandes navegações, exploradores como Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães usaram essas técnicas para traçar seus percursos através dos oceanos. A linha do Equador era uma referência vital, já que atravessá-la simbolizava a chegada a novas terras e novos horizontes. A geografia começou a ser desenhada de maneira mais clara e precisa. No início, muitos dos navegadores não possuíam os instrumentos exatos que temos hoje, mas o Sol e as estrelas ainda eram suficientes para ajudá-los a navegar. O conceito de latitudes e longitudes foi essencial para que a linha do Equador fosse incorporada de maneira definitiva nos mapas e na mente dos exploradores. Os marinheiros que cruzavam o Equador encontravam uma série de desafios, como as intensas zonas de calmarias. Essa região era marcada por ventos fracos, conhecidos como calmarias equatoriais, onde os navios poderiam ficar presos por dias. Para os navegadores, isso significava um atraso significativo nas expedições, aumentando o risco e a incerteza das viagens. No entanto, mesmo com esses desafios, a linha do Equador representava um marco crucial no processo de cartografia. Quando os exploradores conseguiam passar por essa linha, isso indicava que estavam indo para o sul ou para o norte, dependendo da sua direção. Esse simples conceito possibilitou o entendimento mais amplo de como o planeta estava estruturado. O uso da linha do Equador na navegação ajudou também a aprimorar a cartografia. A precisão das distâncias entre os pontos ao longo da linha equatorial possibilitou uma melhoria nas representações do mundo, que antes eram imprecisas e baseadas apenas em relatos vagos ou observações limitadas. Os mapas começaram a se tornar mais realistas. A importância da linha do Equador para os navegadores também se refletiu nas rotas comerciais. O comércio entre a Europa, África e as Américas foi moldado pela geografia equatorial. Para atravessar o Atlântico, por exemplo, as embarcações precisavam considerar a proximidade da linha do Equador para se beneficiar das correntes marítimas e dos ventos alísios. Os ventos alísios, que sopram de leste para oeste ao longo do Equador, eram essenciais para as viagens. Navegadores como Vasco da Gama e outros exploradores portugueses aproveitaram esses ventos para alcançar novas terras. Com a descoberta das correntes e ventos favoráveis, a linha do Equador se tornou ainda mais relevante
para o avanço das rotas comerciais. A linha do Equador não era apenas uma linha no mapa, mas um divisor de águas, um ponto de partida para descobertas geográficas. No início, ela representava o limite do desconhecido, um marco que separava o familiar do inexplorado. Esse conceito de linha de fronteira era poderoso para os navegadores da época. Com o tempo, a navegação moderna evoluiu. O uso de mapas mais precisos, juntamente com o desenvolvimento de instrumentos mais avançados, tornou a linha do Equador uma referência menos visível, mas ainda vital. Ela passou a ser incorporada em cálculos de posição, utilizando tecnologias como o GPS, mas sua importância histórica permanece intacta. A navegação pela linha do Equador também trouxe descobertas científicas. Os navegadores não apenas mapearam rotas comerciais e trajetos de exploração, mas começaram a entender o planeta de uma perspectiva mais científica. A posição do Sol e das estrelas, visível de forma mais clara ao longo da linha do Equador, ajudou a mapear com precisão a Terra. A linha do Equador também serviu como referência para as grandes viagens de circunnavegação. Magalhães e sua tripulação, por exemplo, utilizaram-na como base para calcular a distância entre os continentes e os oceanos. A travessia do Equador representava o início de uma jornada de grandes proporções, com a promessa de novas descobertas. A geometria do planeta, em que a linha do Equador divide a Terra de forma quase simétrica, permitiu que os navegadores calculassem com mais facilidade a distância entre os pontos de partida e chegada. A divisão equatorial tornou a navegação mais lógica e os mapas mais compreensíveis, contribuindo para o avanço das viagens ao redor do globo. Com a popularização das viagens intercontinentais, o impacto da linha do Equador na navegação foi ainda mais evidente. Para os marinheiros, saber se estavam ao norte ou ao sul da linha equatorial era crucial para entender as variações climáticas, as correntes oceânicas e os ventos predominantes que poderiam afetar a jornada. A linha do Equador continua a ser um ponto de referência vital para a navegação moderna. Em muitos aspectos, ela representa não só a geografia do planeta, mas também a continuidade da exploração. Embora as tecnologias de hoje permitam determinar a posição com grande precisão, o conceito original de navegar ao longo dessa linha ainda carrega um simbolismo poderoso. Nos dias de hoje, navegadores e cientistas ainda estudam os efeitos da linha do Equador no clima global e nos oceanos. A forma como ela molda as correntes marítimas e o padrão dos ventos tem impacto direto nas rotas de navegação, especialmente no comércio global e nas previsões meteorológicas. O Equador ainda é uma linha fundamental para o entendimento do planeta. Cada viagem realizada ao longo da linha do Equador carrega em si uma história de descoberta. Desde as viagens de Colombo até os modernos navegadores, a linha do Equador se mantém como um testemunho do espírito de exploração e do desejo humano de compreender os mistérios do mundo. Ela, de alguma forma, marca o começo e o fim de muitas jornadas. A travessia da linha do Equador sempre foi um feito significativo para os marinheiros. Para muitos, era um símbolo de bravura, resistência e descoberta. A cada travessia, os navegadores não apenas superavam o desafio físico da jornada, mas também aproximavam a humanidade do entendimento de sua posição no vasto planeta. Assim, a linha do Equador não é apenas uma linha imaginária. Ela é o marco de uma longa história de exploração, ciência e compreensão do nosso mundo. Sua importância para a navegação transcende a geografia, sendo uma verdadeira chave para o entendimento do planeta e das rotas que conectam as diversas partes do nosso vasto e interligado planeta. A linha do Equador, uma linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios, se tornou um ponto central nas grandes navegações. Com a invenção de instrumentos de navegação cada vez mais precisos, como o astrolábio e o sextante, navegadores conseguiram planejar viagens longas e desafiadoras, ultrapassando os limites conhecidos da época. Nos séculos XV e XVI, os europeus se lançaram ao mar em busca de novas rotas comerciais e territórios.
A linha do Equador representava um marco importante, um limite que, ao ser cruzado, marcava o início de uma jornada em terras desconhecidas e inexploradas. Cristóvão Colombo, por exemplo, ao partir em sua famosa viagem de 1492, atravessou a linha do Equador em sua busca por um novo caminho para as Índias. No entanto, Colombo acabou chegando às Américas, sem saber que havia alterado a percepção do mundo para sempre. A linha do Equador tornou-se símbolo de um ponto crucial nas viagens transatlânticas. Durante essas expedições, navegar ao longo dessa linha não significava apenas cruzar um ponto geográfico, mas também representar o início de um grande salto rumo à expansão do conhecimento humano sobre o planeta. As primeiras viagens de longa distância não foram fáceis. Eles enfrentaram oceanos desconhecidos, ventos imprevisíveis e terras misteriosas. A linha equatorial, com seus ventos constantes e mar calmo, foi em muitas viagens uma área de descanso. Os navegadores usavam o Equador como um ponto de referência para recalcular suas rotas e corrigir o rumo dos navios. As expedições de longa distância também ajudaram a melhorar as técnicas de navegação. À medida que os exploradores atravessavam o Equador, surgiam novas descobertas que enriqueciam o conhecimento sobre as estrelas, o clima e os oceanos. O uso de instrumentos mais precisos permitiu que os navegadores registrassem a latitude de suas viagens com mais exatidão. Essa precisão foi essencial para que impérios como o português e o espanhol conquistassem novas terras. Por meio de seus navegadores, esses países começaram a estabelecer rotas comerciais, expandindo suas fronteiras e influências pelo mundo. O domínio da navegação e da compreensão da linha do Equador se tornaram essenciais para esses impérios. Em suas viagens, Colombo e outros navegadores europeus enfrentaram dificuldades monumentais, como a escassez de alimentos, doenças e a incerteza do que encontrariam. A travessia da linha do Equador foi um marco, mas os desafios de cruzá-la eram apenas uma parte da história de aventura e risco que esses navegadores viveram. Com a descoberta das Américas, o conceito de um mundo redondo e interconectado tornou-se mais concreto. As viagens de longa distância permitiram o intercâmbio de culturas, tecnologias e recursos, além de expandirem as fronteiras do império. O Equador, ao se tornar uma referência para as navegações, começou a ser visto como um símbolo de progresso e descoberta. As viagens também ajudaram a aprimorar o entendimento sobre os ventos e correntes oceânicas. Navegadores começaram a perceber que, perto do Equador, os ventos eram mais constantes, como no caso do vento alísio, que se tornaria uma ferramenta crucial para direcionar navios. A descoberta desses padrões atmosféricos e oceanográficos foi vital para a expansão marítima. O impacto dessas primeiras viagens não se limitou apenas à geografia. Ao atravessar a linha do Equador, os navegadores também criaram um laço simbólico com o desconhecido. Cada viagem tornava-se uma busca não apenas por novas terras, mas também por novas oportunidades para o comércio e a riqueza. As primeiras viagens transatlânticas foram também um ponto de encontro entre culturas completamente distintas. O contato entre os europeus e os povos indígenas das Américas marcou o início de um novo ciclo histórico, mas também trouxe consigo conflitos, trocas culturais e tragédias. O papel do Equador nas grandes navegações do século XV e XVI foi crucial. Ele não era apenas uma linha geográfica, mas um marcador de conquistas humanas, uma representação das aspirações de explorar o desconhecido e de expandir os horizontes do mundo conhecido. Com o passar do tempo, o Equador deixou de ser apenas uma linha imaginária no mapa para se tornar um símbolo da conexão entre continentes e povos. Ele representava o ponto de partida para uma nova era de exploração e de novos conhecimentos sobre o mundo e seus limites. Ao longo do período das grandes navegações, outras viagens importantes seguiram o exemplo de Colombo. Vasco da Gama, por exemplo, contornou o continente africano e cruzou o Equador em sua busca por uma rota para a Índia. Cada viagem ajudava a refinar as habilidades de navegação e a aumentar a compreensão do mundo. O impacto dessas expedições na construção dos impérios
coloniais também foi profundo. A travessia do Equador não significava apenas chegar a novos territórios, mas também marcar o início de um período de dominação, exploração e, frequentemente, exploração de povos nativos. Enquanto as navegações ao longo do Equador ampliavam os horizontes da civilização europeia, também expunham as vulnerabilidades das populações indígenas. O contato com os colonizadores trazia doenças desconhecidas e alterava drasticamente os modos de vida de muitos povos nativos. Atravessar a linha do Equador era mais do que um feito geográfico. Era uma metáfora para a busca constante do desconhecido. Para os navegadores da época, essa linha representava uma fronteira a ser desafiada, uma promessa de descobertas ainda mais impressionantes. Esse espírito de exploração continua vivo até os dias de hoje, quando a humanidade tenta alcançar novos limites. Hoje, as viagens de longa distância já não envolvem apenas cruzar mares e oceanos. A linha do Equador ainda nos lembra de um passado de grandes descobertas, mas também de um futuro com novas fronteiras a serem exploradas, como as viagens espaciais e as missões a planetas distantes. O Equador é, portanto, mais do que uma simples linha no mapa. Ele é um elo que conecta passado e futuro, exploradores de ontem e cientistas de hoje. Ele marca o ponto onde a curiosidade humana ultrapassa os limites do conhecido, abrindo caminho para um novo horizonte de descobertas. E à medida que a humanidade continua a explorar os mistérios do universo, a linha do Equador permanecerá como uma lembrança de uma era de descobertas que moldaram o curso da história. A travessia dessa linha foi mais do que uma conquista física. Foi uma jornada de imaginação, ousadia e coragem, um reflexo da incessante busca humana pelo desconhecido. Em muitas partes do mundo, a linha do Equador é mais do que uma simples linha imaginária. Ela carrega significados profundos, entrelaçando-se com mitos, crenças e práticas espirituais. A linha não é apenas um ponto de referência geográfico, mas também um símbolo que divide o planeta entre dois hemisférios, conectando o céu à terra de maneira quase mística. Na cultura indígena de várias regiões, o Equador é um divisor de mundos. Para algumas tribos da Amazônia, por exemplo, a linha não só separa o planeta, mas também representa uma fronteira simbólica entre o visível e o invisível, o terreno e o celestial. Esse simbolismo é reflexo de como o ser humano tenta compreender o cosmos ao seu redor. Para algumas religiões, o Equador está intrinsecamente ligado ao conceito de equilíbrio. Como o planeta gira ao redor dessa linha, ela é vista como uma representação da harmonia entre os elementos. O alinhamento perfeito do Sol sobre o Equador, em determinados momentos do ano, é considerado uma manifestação divina de equilíbrio e estabilidade. Em muitas culturas africanas, o Equador simboliza a abundância e a fertilidade. A região equatorial, com suas florestas tropicais densas e a diversidade biológica, é vista como um lugar de grande riqueza natural. A linha é percebida não apenas como um marco geográfico, mas como um divisor de forças naturais que moldam a vida na Terra. Na religião asteca, que tinha uma visão profundamente astronômica do mundo, a linha do Equador possuía um caráter sagrado. A conexão com o Sol e os astros era central para suas crenças, e o Equador representava um ponto de união entre os deuses e os humanos, onde a energia cósmica se concentrava. No Mitas, Equador, o nome do país reflete a importância dessa linha na cultura local. O Equador, como nação, carrega um vínculo único com a linha, que corta o seu território de norte a sul. Isso é refletido no modo como o povo vê essa linha, não apenas como um limite geográfico, mas como um elo com a história e a identidade nacional. Em várias tradições religiosas, a linha do Equador também é vista como um local de passagem, onde as almas podem viajar entre os mundos dos vivos e dos mortos. Esse conceito pode ser encontrado em rituais e práticas que celebram o movimento do Sol, as estações do ano e o ciclo eterno da vida e da morte. Na cosmovisão de alguns povos do Pacífico, o Equador também tem significados espirituais ligados à renovação.
Eles associam a linha ao movimento eterno do Sol, que marca tanto o início quanto o fim dos ciclos de vida. Para essas culturas, o Equador se torna um símbolo de continuidade, vitalidade e regeneração. Em outras culturas, especialmente nas que habitam áreas tropicais, a linha é encarada como um limiar de transformação. Essa ideia é refletida nos rituais de passagem, nos quais o Equador é considerado um ponto de transição entre diferentes fases da vida, simbolizando a chegada à maturidade ou ao renascimento. Na mitologia, muitos povos atribuem ao Equador o papel de guardião do mundo. Para algumas crenças indígenas da América Latina e da África, ele é uma linha sagrada que conecta os mundos físicos e espirituais. Essa linha serve para manter o equilíbrio universal, onde os opostos coexistem em harmonia. Em países equatoriais, a linha também é celebrada em festivais e cerimônias, onde o Sol é reverenciado por sua presença e por sua importância. Os habitantes dessas regiões observam como a posição do Sol ao longo do ano altera as estações e marcam o ritmo da vida. Esse vínculo com o céu é celebrado como parte de uma visão de mundo conectada ao cosmos. O Equador, sendo o ponto de equilíbrio do planeta, também serve como metáfora para o equilíbrio entre os opostos na filosofia oriental. Para algumas tradições, o fato de que o planeta gira ao redor dessa linha simboliza a necessidade de harmonia entre os diferentes aspectos da existência, do corpo à mente, da natureza ao espírito. Em muitas culturas, a linha do Equador se torna um símbolo de união entre povos. Ela atravessa países de diferentes continentes e culturas, conectando nações e povos com uma história compartilhada. A ideia de que todos estão, de certa forma, no mesmo lado da linha inspira uma visão mais global de fraternidade e paz. Na tradição religiosa de algumas tribos da Ásia, o Equador é associado ao ponto de criação do mundo. Para esses povos, é a linha que divide o céu e a terra, unificando as forças cósmicas e humanas. A linha, assim, não é só um marcador geográfico, mas um símbolo de ordem divina e universal. Em muitas mitologias africanas, o Equador é um ponto de convergência entre o céu e a terra, onde os deuses se encontram com os homens. Ele serve como uma ponte entre os mundos físico e espiritual. Para esses povos, o Equador é mais do que um simples limite. É um ponto de conexão entre o humano e o divino. A reverência ao Equador se reflete também na maneira como as culturas locais observam os fenômenos naturais, como a posição do Sol ao meio-dia. O alinhamento do Sol com o Equador, em certos momentos do ano, é visto como um sinal de purificação, renovação e harmonia, gerando festivais que celebram a luz, a vida e a prosperidade. Nas tradições orais de muitos povos indígenas, o Equador é tratado com uma reverência especial. Ele é descrito como um local onde a energia cósmica se manifesta, onde o movimento dos astros se conecta com o fluxo da vida. Para essas culturas, a linha do Equador é um ponto de equilíbrio, mas também um local de grande poder espiritual. O Equador não é apenas um marcador geográfico para os povos da região, mas também um ponto de inspiração filosófica e religiosa. Muitos veem na linha um símbolo de conexão entre a humanidade e o cosmos, um lembrete de nossa relação íntima com o universo e um convite a refletir sobre nosso papel na grande ordem da natureza. Em várias tradições, o Equador é considerado um ponto de equilíbrio entre os seres humanos e o mundo natural. Ele é um símbolo de harmonia e de conexão entre o visível e o invisível, e é reverenciado por aqueles que buscam compreender os mistérios da vida e da morte, da terra e do céu. Essa visão simbólica do Equador continua a ser relevante hoje. O nome do país Equador, por exemplo, reflete esse vínculo cultural profundo e eterno com a linha imaginária que corta o planeta. Ao longo da história, o Equador tem sido visto como mais do que uma simples linha geográfica. Ele é um elemento vital da identidade de muitos povos. Quando os primeiros astronautas começaram a explorar o espaço, a linha do Equador passou a ser observada sob uma nova perspectiva. De um ponto de vista extraterrestre, a linha se tornou uma característica distinta da Terra. Ao observar o planeta de longe, a linha equatorial apareceu como uma divisão clara,
marcando a simetria do globo com a vastidão do cosmos. Ao ser visualizada do espaço, a linha do Equador se tornou um marco visível e simbólico da Terra. Ela atravessa o planeta como uma faixa que define a divisão entre os hemisférios Norte e Sul. Essa linha, que antes era apenas um conceito geográfico, passou a ser uma característica que representa a harmonia do planeta diante do infinito universo. Os astronautas que orbitam a Terra relatam a visão do Equador como uma linha luminosa, visível com clareza. Esse fenômeno é causado pela refletividade das nuvens e da atmosfera na região equatorial, criando uma linha nítida quando vista do espaço. Essa observação reforça a percepção de que o planeta é um sistema bem equilibrado, perfeito em sua rotação. A observação espacial também revelou como a linha do Equador desempenha um papel crucial na dinâmica climática da Terra. As imagens, fornecidas pelos satélites, mostraram como a região equatorial influencia a circulação atmosférica e as correntes oceânicas. Ao ser observada de cima, a linha se torna uma referência vital para entender os padrões de clima global. No contexto da exploração espacial, a linha do Equador ganhou relevância não só como um ponto de referência geográfico, mas também como uma linha que conecta o planeta com o cosmos. Em muitas missões espaciais, o ponto equatorial tem sido utilizado como uma área de observação para estudar a interação entre a Terra e o espaço exterior, particularmente no que se refere ao clima e à atmosfera. Com o avanço da tecnologia espacial, foi possível ver a linha equatorial com uma clareza sem precedentes. Satélites e sondas que orbitam o planeta mostraram como a linha se alinha com as zonas de maior radiação solar, tornando-se um ponto de concentração de energia que afeta diretamente o clima e o ambiente terrestre. A imagem da linha do Equador capturada do espaço tem um caráter quase poético. Ela transmite uma sensação de unidade entre o planeta e o universo. A linha equatorial, ao dividir a Terra, também simboliza a conectividade entre os diferentes continentes e a interdependência de todos os sistemas naturais que regem a vida no planeta. A exploração espacial trouxe uma nova forma de compreensão sobre como o Equador contribui para o equilíbrio da Terra. As imagens e dados coletados mostraram como o planeta gira de maneira precisa ao redor dessa linha, com seu movimento diurno e suas variações sazonais, o que afeta diretamente a distribuição de calor e a vida no planeta. Uma das descobertas mais fascinantes da observação espacial é a forma como o Equador contribui para o comportamento da magnetosfera terrestre. As linhas do campo magnético da Terra se curvam ao redor da linha equatorial, criando uma região de intensa atividade que protege o planeta da radiação solar. Essa dinâmica foi evidenciada pela observação de satélites que estudam o clima espacial. O estudo da linha equatorial no contexto espacial também trouxe à tona novos aspectos da física da atmosfera. Satélites de monitoramento climático observaram que a região equatorial, devido à sua posição estratégica, age como uma zona de convecção intensa, que distribui calor e umidade para outras partes do planeta. Isso afeta diretamente a formação de tempestades e os padrões climáticos globais. A linha do Equador, vista a partir do espaço, revela um planeta em constante movimento e adaptação. As mudanças climáticas que ocorrem ao longo dessa linha têm um impacto profundo em toda a biosfera terrestre, incluindo a vida marinha e as florestas tropicais. Essa compreensão foi ampliada com o advento da observação espacial e o uso de imagens em alta definição. À medida que as tecnologias espaciais evoluíram, tornou-se possível analisar a interação da linha do Equador com as outras zonas climáticas. As imagens capturadas pelos satélites mostraram o fluxo de massas de ar que se formam ao longo dessa linha, demonstrando o papel fundamental do Equador na regulação da temperatura global e no clima das diversas regiões do planeta. O estudo da linha do Equador no contexto espacial também abriu novos caminhos para compreender os padrões de precipitação ao redor do planeta. A intensa atividade atmosférica na região equatorial
resulta em uma concentração única de chuvas, que afeta diretamente a agricultura, os ecossistemas e a vida humana em várias partes do mundo. Observando o equador do espaço, tornou-se evidente que ele desempenha um papel essencial na formação de sistemas climáticos. A linha equatorial atua como um ponto de confluência, onde as energias solares, as correntes oceânicas e os ventos se encontram, criando um centro de movimento climático que influencia até as regiões mais distantes da Terra. A linha do Equador, visível do espaço, também serve como uma linha de conexão entre as culturas e os povos que habitam as regiões equatoriais. Sua visibilidade, nas imagens espaciais, simboliza a unidade e a interdependência de toda a humanidade, destacando a importância de uma colaboração global para enfrentar os desafios climáticos e ambientais. Com o advento da tecnologia espacial, a linha do Equador passou a ser mais do que uma simples linha geográfica. Ela se transformou em um elo entre a Terra e o universo, um ponto de observação fundamental para entender não apenas o nosso planeta, mas também o impacto das atividades humanas no equilíbrio global. A visualização do Equador a partir do espaço também gerou um novo sentido de pertencimento global. Ver o planeta em sua totalidade, com a linha equatorial dividindo-o em duas partes, nos lembra de nossa posição no universo e da fragilidade do nosso planeta. Essa visão nos incentiva a refletir sobre as responsabilidades que temos com o futuro do mundo. À medida que a exploração espacial avança, a linha do Equador continua a desempenhar um papel vital na compreensão da Terra. Com novas missões e observações, os cientistas podem estudar com precisão as interações entre o clima, a atmosfera e os oceanos, revelando como o Equador é uma chave para o funcionamento do nosso planeta. A importância do Equador no contexto espacial não pode ser subestimada. Ele não é apenas um divisor geográfico, mas também um fator central no estudo das mudanças climáticas e dos fenômenos atmosféricos globais. As descobertas feitas com o uso de satélites e outras tecnologias de monitoramento são essenciais para o futuro da nossa compreensão do clima. A linha equatorial observada do espaço oferece uma nova perspectiva sobre como a Terra se mantém em equilíbrio. Ela se torna um ponto de reflexão sobre a interdependência dos sistemas naturais que regem o nosso planeta. Ao entender melhor o comportamento dessa linha, podemos melhorar a maneira como interagimos com o ambiente. A observação do Equador, do espaço, não é apenas um ato científico. Ela nos proporciona uma experiência visual única, destacando a beleza do nosso planeta e a complexidade do sistema climático. Ver o planeta com essa linha clara nos lembra da fragilidade da Terra e da necessidade de ações para preservar esse equilíbrio natural. A linha do Equador, embora não seja um objeto físico, desempenhou um papel crucial na evolução da ciência. Como uma referência central, ela possibilitou a definição de coordenadas geográficas, transformando a maneira como o mundo foi mapeado. Essa linha invisível não apenas separa hemisférios, mas conecta conhecimentos de diversas áreas científicas, como geografia, climatologia e astronomia. No campo da geografia, a linha do Equador representou o ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de coordenadas. Sua definição ajudou a criar a base para a construção de mapas precisos e, com isso, possibilitou o avanço das explorações terrestres e marítimas. As navegações, agora baseadas em uma divisão clara entre os hemisférios, tornaram-se mais eficientes. A astronomia também foi profundamente influenciada pela linha do Equador. Os estudos sobre a posição das estrelas e a rotação da Terra começaram a ser feitos a partir dessa linha imaginária. O Equador, com seu alinhamento único, facilitou a compreensão dos movimentos planetários, tornando-se um ponto de referência essencial para as observações celestes. Quando a linha do Equador foi definida, ela permitiu que os cientistas observassem como a inclinação do eixo terrestre afetava o clima e as estações do ano. A variação das temperaturas e dos ventos ao longo da linha se tornou um fenômeno importante na climatologia. Com isso,
As pesquisas sobre os sistemas atmosféricos e a dinâmica dos ventos ganharam uma nova dimensão. A linha do Equador também foi essencial para o desenvolvimento das noções de longitude e latitude. Através da medição precisa da posição de objetos no céu, os cientistas conseguiram refinar as técnicas de navegação. O estabelecimento do Equador como um ponto de referência global facilitou a localização de qualquer lugar na Terra com maior exatidão. A criação de um sistema coordenado de latitudes e longitudes, com o Equador como linha fundamental, permitiu que a Terra fosse compreendida de maneira mais precisa. Esse avanço teve implicações imediatas para a navegação e as trocas comerciais, abrindo caminho para uma maior conectividade entre continentes e culturas. O impacto do Equador se estende até os tempos modernos. O legado científico da linha do Equador também está ligado aos fenômenos climáticos. O estudo da temperatura e da umidade ao longo da linha equatorial revelou os fatores que controlam a formação de zonas de chuva e as características das florestas tropicais. O impacto da posição equatorial na biodiversidade é um aspecto crucial da ciência moderna. Na climatologia, a linha do Equador é reconhecida como uma zona de convecção atmosférica, onde o calor do Sol aquece o ar, fazendo com que ele suba, criando um padrão de circulação que afeta o clima global. Esse padrão de circulação, conhecido como célula de Hadley, é uma característica fundamental do clima mundial. O Equador tem sido crucial para desvendar esses padrões. O impacto da linha do Equador também pode ser visto nas ciências ambientais. O entendimento de como a linha equatorial influencia os ecossistemas tropicais permitiu o desenvolvimento de políticas de preservação ambiental. As florestas tropicais, localizadas principalmente ao longo do Equador, são essenciais para o equilíbrio ecológico global, sendo responsáveis pela regulação do clima e pela biodiversidade. Além disso, a linha do Equador tem uma relevância em física, especialmente no estudo da gravidade e da força centrífuga. Por ser o ponto da Terra que mais se distancia do centro do planeta devido à rotação, o Equador tem um valor único no estudo das forças que moldam o movimento da Terra. Esse conhecimento é fundamental para o entendimento da dinâmica planetária. A linha do Equador também foi um marco para o entendimento da rotação da Terra. Sua posição ajudou a explicar a forma esférica do planeta e as diferenças na velocidade de rotação. O Equador, sendo a região de maior diâmetro, tem uma rotação mais rápida do que as regiões próximas aos polos, um fenômeno que os cientistas começaram a estudar com maior profundidade. Na navegação, o impacto da linha do Equador é notável. Com a invenção do sextante e da bússola, a linha equatorial tornou-se uma das principais referências para os navegadores. Ela possibilitou a precisão das viagens transatlânticas e o avanço das descobertas geográficas. O Equador foi essencial para o desenvolvimento de novas rotas comerciais e exploração. À medida que a ciência avançou, a linha do Equador continuou a ser uma referência crucial, não apenas para o mapeamento da Terra, mas para a compreensão de seu comportamento atmosférico e geofísico. O estudo do movimento dos ventos, das correntes oceânicas e da dinâmica climática mundial só foi possível com o reconhecimento do Equador como uma linha de referência essencial. Os satélites que observam a Terra do espaço também tomam a linha do Equador como uma referência para medições e monitoramento do clima. As imagens capturadas pelas missões espaciais demonstram como o Equador influencia a distribuição de calor e umidade ao redor do planeta, ajudando na previsão de fenômenos climáticos e desastres naturais, como furacões e secas. O legado da linha do Equador não se limita ao estudo da Terra. A compreensão da sua importância também levou ao avanço da pesquisa espacial, permitindo uma melhor interpretação das interações entre o planeta e o espaço exterior. Observações feitas da órbita terrestre mostraram como o movimento do planeta é regulado por forças que se originam ao longo dessa linha. O conceito da linha do Equador também gerou novas perspectivas sobre a forma da Terra. A ideia de que a Terra é um esferoide oblato, com um diâmetro maior no Equador, foi fundamental para a física moderna. Essa descoberta
facilitada por medições realizadas ao longo do Equador, impactou a forma como a ciência vê a gravidade e a rotação do planeta. Em um sentido mais amplo, o legado científico da linha do Equador ainda ressoa nas discussões sobre mudanças climáticas e a preservação ambiental. O estudo das florestas tropicais e sua relação com o clima global, por exemplo, tem suas raízes no conhecimento sobre a linha do Equador. Essa linha continua sendo um símbolo da interação entre o ser humano e a natureza. Na era contemporânea, a linha do Equador continua a influenciar não apenas a geografia, mas também a meteorologia e a climatologia. A observação das mudanças de temperatura e dos padrões climáticos ao longo dessa linha continua a ser um campo vital de estudo. O Equador é essencial para prever fenômenos atmosféricos e estudar o impacto das atividades humanas no clima global. O legado científico da linha do Equador se estende para as futuras gerações. Os cientistas continuam a usar a linha como uma base para novas pesquisas em várias disciplinas, da física à biologia. O conhecimento acumulado ao longo dos séculos sobre o Equador ajuda a formar as bases para a compreensão das questões ambientais e climáticas que são cada vez mais urgentes no mundo moderno. A importância da linha do Equador também é visível nas ciências geográficas, que continuam a usar essa linha para medir a variação do clima e das condições naturais ao longo do planeta. As imagens de satélites que mostram a interação entre o Equador e outros sistemas naturais ajudam os cientistas a monitorar as mudanças ambientais de maneira mais eficiente. Com a continuação da exploração espacial, a linha do Equador ganha um novo significado. Observações feitas de satélites que orbitam a Terra mostram como a linha influencia as condições atmosféricas e os padrões climáticos. Sua importância científica é cada vez mais reconhecida como fundamental para os estudos sobre o funcionamento do planeta e sua adaptação ao universo. O legado da linha do Equador, portanto, não está apenas na ciência histórica. Sua relevância vai muito além de um simples marco geográfico. Ela se tornou um símbolo da interdependência dos sistemas naturais da Terra e continua a ser uma referência fundamental para compreender como o planeta funciona, em harmonia com o cosmos. Para aqueles fascinados pela história das grandes navegações, pela exploração do planeta e pelas aventuras dos navegadores que cruzaram os oceanos, este canal é um convite a refletir sobre como essas jornadas de longa distância ajudaram a redefinir o mundo em que vivemos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse.